Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Jesus, hoje é segunda-feira. Custou-me mais levantar da cama. Parece que ainda falta muito tempo até chegar ao fim de semana. É verdade que haverá trânsito, terei e-mails para ler no trabalho, aquelas aulas que são mais difíceis, aquele frio e o mau tempo que nos trouxe o furacão Gabriele. Mas esta segunda-feira traz uma boa notícia. Hoje, Jesus, celebramos a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Os arcanjos são uma espécie de anjos especiais. Como dizia um aluno uma vez na minha escola, são anjos com turbo. E eles são assim uma espécie de chefe dos anjos, ou anjos principais. E pensava eu, Jesus, no Evangelho que tu propões hoje na liturgia, contas-nos na passagem de São João, que Jesus, quando viu Natanael, viu ao seu encontro, lhe disse, não é, que ele era um verdadeiro israelita, onde não havia fingimento. E Natanael perguntou-te, Senhor, de onde me conheces? E tu disseste, antes que Filipe te chamasse, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. E disse-lhe Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E depois tu respondeste, Senhor, com esta referência aos anjos, porque te disse, eu vi-te debaixo da figueira, acreditas? Verás coisas maiores do que estas. E que coisas são essas, maiores do que estas? Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, são os primeiros momentos da tua missão que é precisamente anunciar, ligar o céu à terra. Veremos o céu aberto. E isso é muito grande. Anjos que sobem e que descem. Anjos que nos ajudam a vencer esta distância que é enorme entre a terra e o céu. Também dirás, Senhor, numa passagem de São Mateus, tende cuidado em não desprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo, os seus anjos veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Estas afirmações, Senhor, são muito fortes sobre a importância dos anjos. E, sobretudo esta última, fala-nos sobre a maneira como nós devemos cuidar da sua presença. Às vezes penso, mais ou menos quando passo à frente daquelas casas que têm um azulejo que diz cuidado com o cão. Mas este é sério. É pela nossa segurança. Nosso Senhor, nós temos, cada um de nós, um anjo. Um anjo com uma linha direta ao teu trono. Senhor, é algo que é real, é algo que podemos ler no catecismo. Não é assim uma ajuda piedosa, uma verdade consoladora para as crianças. É verdade, Senhor, nós às vezes, ou pelo menos a tradição e a pintura, nos apresenta, às vezes assim, anjos redondinhos, anjos, parecem aqueles logos da Michelin, anjos queridos, como pessoas inofensivas. E cada vez que nos aparecem os anjos na Escritura, pois parece-nos que contam-nos coisas muito sérias. Os anjos não vêm para nos contar anedotas, não é? Aliás, quando eles aparece muitas vezes a expressão, não temas. Por isso, Senhor, queria hoje dizer, ao pensar, que contigo que os anjos são de facto criaturas piedosas, poderosas, majestosas, bondosas. São os aliados que nos permitem essa vitória na batalha que interessa. E tu nos mandas um exército, legiões de anjos que lutam por nós. Senhor, obrigado porque nos destes um anjo da guarda, obrigado porque nos destes arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas que pena seria que nós puséssemos o nosso anjo da guarda só para nos arranjar estacionamento. Seria muito pobre, seria muito redutor. Celebramos hoje esses três arcanjos, São Rafael, São Gabriel e São Miguel. São Rafael é aquele que acompanha, é aquele que cura. Assim o vemos no livro de Tobias, que pois Rafael está disfarçado de viajante e vai como que com um amigo nesse caminho, acompanha Tobias nessa missão arriscada, cheia de incertezas. Tobias, que sonhava casar com Sara,
mas tem medo, porque todos aqueles que tinham tentado antes tinham morrido. Mas Rafael está ao seu lado, fortalece-o, guia-o, anima-o, protege-o. E no fim, Senhor, tudo termina bem, com uma história de esperança. Senhor, eu vejo às vezes também, tantas vezes como tu vias, com desejos de entrega, também nesta segunda-feira de manhã, de amor, de santidade, mas também com medo, com dúvidas, sem saber se estou no caminho de uma bênção ou de um fracasso. E é verdade, Senhor, tu envias-me tantas vezes, Rafael, para me recordar que não caminho sozinho, que há um anjo que me dá esperança e que às vezes me diz ao ouvido: continua, não desistas, confia em Deus. Rafael é também o arcanjo da cura. Ele cura o pai de Tobias da cegueira. E, Senhor, às vezes também como eu preciso dessa cura, da cura das feridas da minha alma, da cura da cegueira do meu coração. Depois temos São Gabriel, é talvez o mais conhecido porque aparece no centro da história da salvação. É ele quem leva a Zacarias o anúncio do nascimento de João Batista. Mas também é ele, especialmente, que entra em Nazaré e se dirige a Maria com aquela saudação, a saudação mais bela da história: Ave, cheia de graça, e que nós depois repetimos em cada Ave Maria e muitas vezes ao longo do terço. Jesus, Gabriel é o arcanjo da palavra, do anúncio, da comunicação. E, Senhor, gosto de pensar que as tuas mensagens não são mensagens genéricas, frias, impessoais, tipo aquelas mensagens de spam que às vezes recebemos no e-mail. Não, Senhor, os teus anúncios, as tuas mensagens são personalizadas. Porque são dirigidas a Maria, são dirigidas a Zacarias. E ainda bem que temos esses arcanjos e Gabriel de maneira muito especial para comunicar essas grandes mensagens, essas mensagens que mudaram as vidas de Zacarias e de Maria e que bem podem mudar a nossa. E por fim, São Miguel, aquele que protege e combate, o príncipe da milícia celeste, aquele que se levanta contra o dragão no Apocalipse, aquele que, em nome de Deus, em teu nome, Senhor, enfrenta o mal e o vence. Miguel é assim o arcanjo da proteção, da defesa, da verdade de Deus, da luta, Senhor, contra as forças do mal. É ele que segura a espada de fogo e protege a igreja desde o início. Por isso, Senhor, que alegria ver que tantos papas confiaram a defesa da igreja e do povo cristão a São Miguel. Senhor, hoje precisamos muito da ajuda de São Miguel. Estamos rodeados de batalhas espirituais, de tentações, de ideologias que nos afastam de Ti, dos ataques contra a igreja, contra a fé. E tantas vezes, Senhor, sentimos-nos fracos, incapazes de lutar. Por isso quero hoje invocar São Miguel agora. Defendei-nos do combate, sede o nosso amparo contra as ciladas do inimigo. E ajuda-me, Senhor, a ter a firmeza de Miguel, para proteger a Tua verdade na minha vida, no meu ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, na minha família. Jesus dá essa valentia a São Miguel, para que eu também nunca tenha medo de dizer: quem como Deus? O grito de Miguel no céu, e que é também uma belíssima confissão da sua fé. Senhor, estes três arcanjos mostram-nos que Tu és muito, muito generoso connosco. Eles sobem e descem. Levam as nossas súplicas, os nossos pedidos a Ti, trazem-nos as Tuas luzes e consolações, sobem e descem. Ajudam-nos a caminhar, anunciam-nos também a Tua vontade, protegem-nos contra o ataque do inimigo. Senhor, e como é que é possível que às vezes se trate os anjos de maneira tão baixa, ou me esqueça deles, ou os encara assim mais ou menos como tarefeiros, estafetas? Os arcanjos são grandes, são guardas-costas celestes que contemplam sempre a Tua face. Por isso, Senhor, eu que saiba valorizar que Tu me deste um anjo da guarda e que me deste estes três anjos, três arcanjos, para fazer coisas grandes. Ajuda-me, Senhor, a falar mais com eles, a escutá-los, a invocá-los nas tentações, como aconselhava também São João Bosco. Invoca o Teu anjo nas tentações. Ele tem mais desejo de te ajudar do que tu tens de ser ajudado. E assim o demónio treme. Quando vê os anjos, ele deve ficar maluco, deve ficar preocupado, deve ficar nervoso. Jesus não quer desperdiçar este arsenal que puseste à minha disposição. Estamos no meio de uma batalha e Tu queres que eu use todas as armas que Tu me deste.
Senhor, às vezes pensar que desperdiçar a ajuda dos anjos seria como ter o Cristiano Ronaldo a apanha-bolas. Eu não quero ter o Cristiano Ronaldo a apanha-bolas. É verdade, Senhor, talvez ele já marcou mais golos, mas ele ainda é muito válido para jogar connosco, para defender e atacar, para jogar na equipa vencedora, na tua equipa. Senhor, que esse arsenal eu ponha ao serviço, pois a melhor equipa ao serviço da vitória. Minha Mãe Imaculada, tu que és a Rainha dos Anjos, enche também este campo de batalha com o teu exército celestial, com os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Combatei por nós, protegei-nos, anunciai-nos a vontade de Deus, guiai-nos no caminho. E, Jesus, obrigado pela generosidade grande, pelo dom grande de ter sempre os anjos, os arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, intercedai por mim.